Olá amigos, satisfação em retornar ao estudo da lição número 3, a lição que fala sobre a lei de Deus como um professor ou um mestre com 10 regras. Hoje, a lição terça-feira, 13/10, vamos falar então sobre o tema, o resultado de obedecer à lei de Deus, ou ainda, para que sejas bem-sucedido. Moisés teve uma preocupação muito grande, porque ele pensava justamente no que o povo iria fazer depois de entrar na Terra Prometida. Deus sabia o que o povo ia fazer. E Deus disse para Moisés: o povo já está pensando no mal e eu já sei o que o povo está maquinando. Então Moisés ensina o povo, faz eles então decorar um cântico para que seja testemunha contra eles, e você vai pegar e escrever o livro da lei para que eles possam então ter isso como testemunha. Quando eles se desviarem, vão ter o livro da lei como testemunha contra eles. Moisés então se preocupou com isso, porque veja o que acontece. Deus, com toda a sua bondade, com tudo que ele faz pelo ser humano, com tudo que ele fez pelo seu povo, tirando do Egito, conduzindo, protegendo, dando alimentação, proteção, livrando dos inimigos, o povo ainda estava assim em dúvida: será que vale a pena servir ao Senhor? E hoje a gente pode também estar nessa mesma situação, muitos estão nessa situação. Então, quando nós aceitamos a graça de Deus e somos salvos em Jesus Cristo e voltamos aos pecados, o que acontece? Nós estamos desrespeitando a Deus, estamos jogando no lixo tudo aquilo que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus Cristo fizeram pela nossa salvação. Por isso, depois da morte de Moisés, Josué assumiu o cargo de ser o líder, de levar o povo para a Terra Prometida. E justamente nesse momento, Josué precisava de instruções da parte de Deus a respeito de como conduzir o povo para entrar dentro da terra. Foi realmente um momento muito assim especial para Josué. E a pergunta 4 diz o seguinte: que recomendação Deus fez a Josué que serve para a nossa vida cristã hoje em dia? Josué capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que expressão motivadora, e Deus então instruiu Josué sobre a questão de ter a lei diante de si. Deus recomendou a Josué que se esforçasse para cumprir sua lei. Só assim ele seria bem-sucedido em tudo. Se nós quisermos hoje prosperar e sermos bem-sucedidos, temos que andar com dignidade, obedecendo à lei de Deus e evitando o pecado. Por isso que a lei de Deus se torna um professor, porque ele nos aponta, ela nos aponta onde nós podemos estar falhos e como podemos solucionar essa falha. Deus não prometeu a Josué uma fórmula mágica. Não foi uma fórmula mágica. Estala o dedo e tudo vai estar pronto. Não. Na verdade, Deus prometeu para Josué o resultado de uma vida consagrada, livre do pecado, pela observância da santa lei de Deus. O mundo hoje mede o sucesso das pessoas como o resultado do esforço individual, da criatividade da pessoa, da autoconfiança, mas sabemos que a fórmula prática é pessoa mais obediência à lei de Deus, igual a sucesso. Essa é a fórmula que Deus então falou para Josué. Saíb era um homem que na Índia, ele disse para o missionário: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E então o missionário disse: Lakshman, por que hoje é o dia mais feliz da sua vida? Ele disse: porque Deus iluminou o meu coração. Quando eu aceitei Jesus Cristo, Deus iluminou o meu coração e o fez puro. Então eu vi quão fraco eu era em adorar a deusa Kali, que nos pede vingança e morte. O autor dessas palavras chamava-se Lakshman. Ele era chefe de uma quadrilha de assaltantes que durante 12 anos assaltou as pessoas pelas ruas e pelas estradas da Índia. E agora ele adorava a deusa Kali e repartia o produto do roubo com os sacerdotes. Mas um dia Lakshman ouviu falar de Jesus Cristo. E a mensagem penetrou no coração dele e transformou esse homem
que era um assaltante, uma nova criatura, estimada e apreciada por todos, salvo em Jesus. E ele então agora salvo em Jesus, entendeu que os seus atos transgrediam a lei de Deus. E ele, como um novo homem, passou a guardar os mandamentos. Tornou-se mais tarde um dos grandes missionários na Índia. Olha o que Deus faz com um ser humano. Deus disse a Josué: se você guardar a lei, você será bem sucedido aos olhos de Deus. Isso é mais importante do que ser bem sucedido aos olhos humanos e ir direto para o inferno. Pergunta número 5 da lição de terça-feira. Como os versos da Bíblia nos falam a respeito do resultado da obediência à lei de Deus? Se a lei não salva, por que obedecer os seus preceitos? Aí nós temos Apocalipse 12, verso 17, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, por esse verso, é possível perceber que a obediência à lei de Deus torna os filhos de Deus inimigos do dragão. Então o dragão passa a persegui-los. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus são considerados santos pelo Senhor Deus. Romanos 1, verso 5. Pelo qual, por Jesus, nós recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo está dizendo, nós somos salvos pela graça, para obedecermos a lei de Deus diante de todos os homens. Tiago 2, verso 10 a 12, diz assim: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Então, os 10 mandamentos, a lei de Deus é chamada de lei da liberdade. Porque ao invés de aprisionar o ser humano, deixa-o livre para então obedecer a Deus. Obedecer a Deus nos aproxima de Deus. Obedecer à lei nos aproxima da divindade, pois faremos sua vontade. Somos salvos pela fé em Jesus. E isso nos leva à obediência da sua lei, o afastamento do pecado. A lei é válida ainda hoje e será o padrão de julgamento de todos os seres humanos. Ninguém será julgado a não ser pela lei dos 10 mandamentos. Deus nos ensina em sua palavra que o pecado gera consequências trágicas e tristes para a nossa vida. A lei nos liberta da escravidão do pecado e da condenação no julgamento, pois uma pessoa salva por Jesus precisa andar em novidade de vida, como uma nova criatura que recebeu um presente das mãos divinas, o Espírito Santo como guia na sua vida. Hoje nós vivemos no meio de uma pandemia, ou seja, já estamos caminhando para uma situação mais confortável. Mas veja que interessante, mesmo hoje nós sabemos que existe um vírus chamado Covid-19, que nos faz usar máscara, que nos faz fugir de aglomeração, que nos faz manter distanciamento mínimo, porque o vírus ataca e pode provocar a morte em pessoas de certos grupos de risco. Ninguém quer passar pelo desconforto de ficar doente e ter que ir para um hospital e até assim ter possibilidade de morrer, sem mesmo se despedir dos familiares. Então isso quer dizer que o vírus, ele afeta as pessoas e as pessoas têm medo disso. Então veja, o pecado é um vírus que o ser humano se acostumou com ele. Deus providenciou a vacina na cruz do Calvário e o procedimento para a pessoa manter-se livre da contaminação do vírus do pecado é a pessoa usar o protocolo da lei de Deus. Esse protocolo faz com que a pessoa, observando a santa lei de Deus, fique livre da contaminação do vírus do pecado. O sistema nervoso de um urubu está programado para ele ter prazer num pedaço de carne podre. Isso é símbolo do homem que gosta do pecado que pratica. Assim que é salvo por Jesus, o Espírito Santo ajuda o cristão a enjoar do pecado e a lei o ajuda nessa tarefa. Quando a pessoa sai fora daquela programação, a lei de Deus diz, olha, você está fora, você está com um problema, e essa programação depende da pessoa aceitar, assim, viver com Deus, viver com Jesus.
Essa programação é obtida na santa palavra de Deus, pois ajuda a pessoa a confiar na graça divina e pela fé obedecer à lei, desfrutando uma liberdade espiritual. Ninguém pode dizer que está sendo aprisionado com a lei de Deus. Pelo contrário, a pessoa está saindo para uma liberdade, uma libertação. Deus nos abençoe. Que possamos ouvir o que Deus falou para Josué. Se você guardar a lei, Josué, e mantê-la na sua boca, dizendo e ensinando as pessoas, você será bem sucedido. Em tudo que você fizer, você vai prosperar. E Josué realmente foi uma pessoa bem sucedida. Ele seguiu as ordens divinas, mostrando pelo seu exemplo de vida que nós também podemos conseguir o sucesso esperado por Deus. Deus nos abençoe. Obrigado por sua atenção no estudo da lição de terça-feira. Que haja uma bênção para a tua vida. Amém.